Luzes, câmera, ação. Adivinha quem é? Ação! Fala galera, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas espero que esteja vendo. Hoje está aí meu parceiro Caio, gravando aqui na tag pelo Reino. Então se liga na vinheta que tem coisa muito top aí. Roda a vinheta! Hoje nós vamos estar falando sobre o Reino de Deus. E espero que essa mensagem venha impactar a sua vida, que você venha entender mais sobre o Reino de Deus, amém? Vamos lá, Caio, lê pra gente a passagem que nós vamos usar hoje, Caio. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Caio, o que você tem para falar pra gente hoje sobre o reino de Deus, sobre o reino que nós tanto queremos viver e saber como que é? Bom, primeiramente, o reino de Deus, ele não é os céus. Já começa essa separação. A palavra reino vem do grego basileia, né? Reino de Deus. Deus é Elohim, então é Basileia, Elohim. O reino de Deus é uma caracterização daqueles que se arrependeram, se entregaram e dedicaram agora a sua vida em prol de Deus, em prol do reino de Cristo. Mas por que eu li o Isaías capítulo 9, versos 6 e verso 7? Quando Isaías fala isso aqui, ele está fazendo uma alusão ao casamento judaico. Por quê? Antes do casamento, a noiva ela não conhecia o noivo total. Então ela conhecia ele em partes. No dia do casamento, a noiva chega até o noivo, ela tem um véu sobre os seus ombros. Ela tira esse véu e coloca sobre os ombros do seu noivo. Simbolizando então que agora toda a autoridade que estava sobre ela passa para o seu noivo. Então quando o texto diz que o governo está sobre os seus ombros, significa que nós, como noiva, agora passamos toda a nossa autoridade a Deus, a Jesus. Mas o que acontece quando eu faço essa questão de arrancar o véu dos meus ombros? O que está no versículo 7 vai dizer o seguinte: para que aumente o seu reino. Ou seja, o reino de Deus só vai aumentar na minha vida, o reino de Deus só vai crescer, só vai ter progresso, quando eu deixar a minha vida e entregar-se agora a vida que Jesus tem para mim dentro deste reino. Então é questão de eu me entregar de corpo, alma e espírito. Porque o noivo ele conhece a noiva até um certo momento. Depois que casa, gera uma intimidade maior, né? Eles conhecem mais. E isso que é importante a gente saber, de conhecer mais esse reino, conhecer mais de Deus, mas isso é mediante essa renúncia que eu faço, né? De eu deixar agora a minha vida aos pés de Cristo, né? Cara, acho legal essa questão do reino, porque quando Jesus ele veio à Terra para estabelecer o reino dele, era talvez para alguma coisa meio doida. Porque imagina você ter que ter fé em alguma coisa impossível, você tem que fazer algumas coisas, ser o menor para ser o maior. Então, contra a lógica, né? Sim, e naquele tempo eu acredito que para os fariseus e para aquelas outras pessoas, para o reino de Deus se estabelecer, eles tinham que acabar com os beberrões, com as prostitutas e com as pessoas que para eles não eram cristãos e não podiam se tornar cristão. Eu acredito que o que é mais bacana nisso é que Deus veio para salvar essas pessoas. Então, o reino de Deus ele estabelece em buscar o pecador e aceitar ele de volta, aceitar assim, perdoar os pecados dele e voltar. E eu acho que o reino hoje de Deus aqui na terra, ele começa através de nós, né, Caio? Em João, que a gente estava falando, 14, 23, se eu não me engano, ele diz que Jesus, se alguém me ama, dará minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então eu acredito que se nós amamos a Jesus e ele vem para nós estabelecemos o reino dele nessa terra, não é? O que você pensa sobre isso? Uma das coisas interessantes é que existia 4 partidos políticos, agora falando a questão histórica, né? Existia 4 partidos políticos na época de Jesus. Existiam os herodianos, que eram aqueles que estavam filiados com Herodes. Eram aqueles assim que tipo assim, eu não posso contra Herodes, então vou me unir a ele, para pelo menos eu não perco. Os fariseus, que eram aqueles, os santarrões, que priorizavam a lei, mas não cumpriam. Existiam os essênios, que habitavam na comunidade de Qumran, próxima à região do Mar Morto, que João Batista é essênio, por isso que ele vem do deserto. E existiam os zelotes, que Simão zelota, Judas era zelota, eram aqueles guerrilheiros que falavam o seguinte: eu tenho que acabar com Roma, eu tenho que acabar com Pilatos, tenho que acabar com Herodes, então eu vou fazer
um armamento bélico, eu vou unir um grupo de revoltados e destruir o Império de Herodes. Quando Jesus vem, Jesus não se enquadra em nenhum desses quatro. Jesus não é guerrilheiro, Jesus não é exclusivista, ele é o Filho de Deus. Então ele confronta, né? Quando ele fala assim, o reino de Deus chegou, eles achavam que seria um reino confrontador. Né? Eles achavam que seria um reino assim, que ele ia chegar destruindo tudo, acabando com tudo, devastando tudo, e não foi. Ele vem demonstrando amor, então ele vem quebrando os paradigmas existenciais daquela cultura. Ele vem quebrando todos aqueles princípios, tipo, eu tenho que ir contra Herodes, eu tenho que criar um armamento, eu tenho que me revoltar, eu tenho que ir contra o sistema. Não, ele vem falando o seguinte, o reino de Deus está entre vocês, está em vós, né? Então ele está unindo gentios, judeus, zelotes, herodianos, essênios, tudo junto. Está fazendo uma mesclagem, né? Um só povo, um só Deus, um só reino. E eles achavam que tinha essa divisão dentro do reino. E não tem, o reino de Deus é para todos, né? Sim, eu acho que o bacana é isso que você falou, até sobre os zelotes todos, que as pessoas achavam que Jesus ele era louco, né, cara? Porque, cara, ele vem e faz toda essa diferença. Não, você pode fazer parte do reino, você pode fazer parte do reino, você pode fazer parte do reino. E isso confrontou muitas pessoas, cara. Confrontou. E o que eu acho bacana hoje é o reino de Deus em nós, ele também confronta. Porque, assim, hoje as pessoas já não pensam mais em fazer como Jesus fez na Terra, né, cara? Eu acho que hoje, para você estabelecer o reino de Deus na terra, Ele nos usa, claro, Ele está dentro do nosso coração e nós temos que fazer como Ele. Amar o pecador, não amar o pecado, mas amar o pecador, recolher a prostituta, recolher o drogado, recolher aquelas pessoas que estão perdidas. Ser como Ele. Jesus, Ele não veio para as pessoas que estavam boas, Ele veio para as pessoas que estavam ruins. O reino dEle são feitos de pessoas assim, que precisam desse amor. Ele veio para o pobre, Ele não veio para o rico. Então isso confronta as pessoas, né? Ele faz isso, ele nos faz confrontar, né, cara? Eu acho que assim, se você hoje está vendo esse vídeo e quis saber o que é o reino de Deus, comece o reino de Deus através do seu coração, cara. Jesus, ele quer habitar em você. E eu acredito que uma parte do reino foi estabelecida em Atos, quando ele desceu com o seu Espírito e deu poder e autoridade para que eles pregassem o Evangelho. E ali, para você fazer parte disso, a mensagem era: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus, né, cara? Uma coisa pra gente finalizar. Certa vez chegaram para Jesus e falaram assim, e Jesus chega para os seus discípulos e pergunta assim, quem que o povo fala que eu sou? Eles vão falar assim, uns dizem que o Senhor é João Batista, Jeremias, Elias ou um dos profetas. Sim. Ali você vai ver quatro tipos de pessoas. Você vai ver o povo que é alienado, porque eles falam o seguinte, Jesus, eles estão falando que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha morrido. Quer dizer, pessoa que está dentro da igreja, mas não está no reino. Depois ele fala o seguinte, eles dizem que o Senhor é Elias. Elias é o profeta das grandes coisas, das multidões. É aquelas pessoas que acham que Deus só habita nos congressos, nos grandes eventos, não vê Deus na simplicidade. Sim. Depois ele disse assim, ó, o Senhor é Jeremias. Jeremias era o profeta que tacava o dedo na cara dos outros, apontava o podre e falava, você tem pecado. É aquele tipo de pessoa que não aceita Jesus, por quê? Porque vai ter que abandonar a velha vida. E depois, ele diz o seguinte, ó, dizem que o Senhor é um dos profetas, ou seja, é aquela pessoa que não seleciona o que ouve. Qualquer coisa que a pessoa fala, tá bom. Tá falando de Jesus, tá bom. Tá na Umbanda, tá falando de Jesus, tá bom. Tá no Espiritismo. Qualquer lugar tá bom. Tá falando de Jesus, tá bom, não importa. Fala Jesus, mas pode viver aquela vida promíscua. Então é o tipo de pessoa que tá na igreja, ao mesmo tempo que tá na igreja, ela vive uma vidinha promíscua. Uma vida que não agrada a Deus. Ou seja, ela fala que tá no reino, mas não tá. Porque quando ela estiver no reino, ela vive de acordo com o que o reino manda. Né? E a gente tem que saber se a gente não tá alienado, ou a gente acha que Deus só habita em grandes coisas, se a gente não se entregou totalmente, ou a gente não está selecionando o que está ouvindo acerca de Jesus. Paulo fala, ouve de tudo e retém o que é bom. A gente está ouvindo de tudo e não está retendo nada. Então o cara chegou falando, tá bonito. Segunda-feira eu sou uma coisa, a quarta outra, eu não consigo criar uma identidade, né? Sim, cara. Eu acho muito bacana. Pra gente encerrar, comece a estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Seja como Jesus, um pequeno cristão, prega o evangelho aos pobres, às pessoas que estão precisando. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar isso. Que Deus veio para os ricos e essas coisas. Não, Deus veio para todos e o reino de Deus é para todos. Queria agradecer você que está vendo esse vídeo. Compartilha para atingir várias pessoas. Tamo junto, galera. Deus abençoe, Caio. Muito obrigado, mano. Tamo junto, galera. Vamos pra cima.